Ataque, só Jesus na causa. Estou um pouco gripada, mas o que eu vou falar aqui pode ir o áudio que eu falei aí, esse áudio pode ir pro ar, que eu tinha fome e sede para que um dia isso viesse à tona. Eu falava como eu queria que um dia eu tivesse uma oportunidade de ir em programas de televisão e falar o mal que a Universal me causou. Jesus me abençoou, mas quem me abençoou foi Jesus. É como se nós tivéssemos que pagar pela bênção. Aí a gente recebe a bênção, dá testemunho, aí a gente é levantado a obreiro, e de obreiro ali a gente vai ser escravizado, espinhazado, humilhado. Os pastores da Universal parecem uns cavalos. Eu falo mesmo assim. Se o Senhor quer saber, eu tinha fome e sede que um dia ter a oportunidade que eu estou tendo hoje, que vocês estão dando. Isso estava engasgado na minha garganta há muitos anos. Hoje, como eu sou divorciada e minhas filhas casaram, e eu saí da Universal em 93, em junho de 93, quando foi em 1º de dezembro de 94, meu filho sofreu um acidente de moto e veio a falecer, com 21 anos de idade. Um ano depois que eu saí da Universal, que eles jogam tanta praga em cima da gente, tanta maldição, que eu falava, meu Deus do céu, eu sempre vi. Pois que eu, mesmo lá dentro, eu estranhava muito, que chegava na sexta-feira, os pastores pediam para ir atrás de arruda, para poder jogar arruda com água consagrada no povo. Isso é coisa de feitiçaria. Teve uma época também, na igreja lá de Franca, que era um cinema, e primeiro foi alugado num salão menor, depois eles foram pro cinema, que era bem maior. E aí, ali, quando foi feito o altar ali naquela igreja, o pastor pediu para que nós enterrasse a Bíblia, para que cada um comprasse uma Bíblia, colocasse o nome da família para poder ser enterrada. Aí, depois que eu saí de lá, falei, poxa, como que pode a palavra de Deus ser enterrada? Isso é feitiçaria. E quando eu fiquei lá, e a minha vida de mal a pior, a minha vida era uma desgraça. Eu ficou pior, quando eu fui para lá, eu fiquei pior, porque aí eu era oprimida. Que quando eu fui para lá, era uma pessoa nervosa, era uma pessoa que eu fumava, uma pessoa que eu gostava muito de cerveja. Graças a Deus, Jesus me libertou. Só que é como se eles cobrassem o milagre que Jesus fez na vida da gente. É como se nós tivéssemos que pagar. Na ocasião que eu fui para Franca, que eu procurei salão para eles, lá foi uma senhora que já assistia os programas dele pela televisão, Dona Zenaide, se eu não me engano o nome dela, o sobrenome dela, eu não lembro o sobrenome dela agora, sei que era Zenaide. O esposo dela chamava Arsênio, ele advogado, pessoa bem constituída na cidade de Franca. E essa senhora, ele tinha se divorciado dela, tinha ido embora, e ela, pro marido voltar para ela, aquela mulher ali, ela deu carro, ela deu joias, ali ela foi dando tudo para Universal. E esse marido não voltou. Aí eu fiquei ali fazendo a obra, eu já estava de obreira há 2 anos, junto com o pastor Atílio. Fiquei 1 ano com o pastor Atílio, e antes dele era um outro pastor, que eu nem me... pastor Jackson, antes do Atílio era o Jackson.
E eu sei que eu fiquei 2 anos de obreira em São Bernardo. Aí fui para Franca, abri a igreja para eles. Procurei salão, né? Eles que abrem, né? Procurei o salão para eles. E aí essa senhora, dona Zenaide, foi comigo na prefeitura, me apresentou para o prefeito, era amiga do prefeito, e sei que ele me arrumou emprego de inspetora de aluno. Eu fiquei muito feliz. Trabalhei 3 anos e 3 meses, e tudo quanto eu ganhava ali, pastor, eu ganhava muito bem. Eu ganhava 2 vezes mais do que uma pessoa concursada que já estava lá há 8 anos de inspetora de aluno. Eu fui ganhando mais do que o dobro pela prefeitura. E essa dona Zenaide ali, ela foi entregando tudo, e eu também entregava todo o meu salário. Era aquela ameaça. Eu passei por despejo, por aviso de despejo, enquanto eu estava lá, por 5 vezes. Para honra e glória de Jesus, eu nunca fui despejada, que eu entrava em oração, vivia em jejum de 24 horas, e Deus nunca permitiu que eu passasse por essa vergonha. E ganhava muito bem, inclusive em Franca. Como inspetora, eu ganhava muito bem. Só o que eu ganhava dava para eu pagar aluguel sossegada. Toda a despesa da casa dava para eu ter uma vida tranquila, porque eu ganhava muito bem. Meu marido era relojoeiro, e por eu ser obreira da Universal e eu entregava tudo na Universal, ele se enfiava em jogo de videopôquer. E ele era infiltrado em casa de jogos, ele gastava tudo em jogos, eu gastava tudo com a Universal. E ali foi uma coisa assim, na Universal, a ameaça deles é o seguinte: você que deixou do aluguel lá para pagar teu aluguel, você não está vendo que Deus está vendo que você deixou esse aluguel lá na gaveta? Você está pensando, por que você não trouxe para a igreja? Da tua água, da tua luz, até isso que era da necessidade da gente. Eles exigiam, você está pensando, era uma ameaça, era como se fosse um Deus carrasco. Eu conheci um Deus carrasco. Hoje, pela misericórdia de Deus e para a honra e glória de Jesus, eu estou na Assembleia de Deus. Depois que eu saí de lá, eu já passei por vários ministérios, porque tudo que eu vejo assim que não está de acordo com a palavra, eu caio fora mesmo, eu não fico, porque a Universal é uma feitiçaria disfarçada. Eu sempre falava que era um terreiro de macumba disfarçada, que eles mandam as pessoas tirar as imagens de dentro de casa. Aí eles colocam a cruzinha, eles colocam arroz, sal grosso, eles colocam para enterrar a Bíblia. São piores que os macumbeiros, porque os macumbeiros ainda não usam o nome de Deus, né? E eles usam o nome de Jesus, que é uma vergonha. E o Senhor me perdoa até por eu estar assim um pouco, né? Porque essa oportunidade, eu sempre falei: Deus, eu queria tanto uma oportunidade de um dia poder tacar a boca no trombone. As minhas filhas, uma tinha, na época que eu fui para Franca, uma tinha 10 anos, a outra tinha 8 anos. E quando eu saí da Universal em junho de 93, aí a minha filha, com 14 anos, tinha que levantar às 5 horas da manhã para estar na igreja às 6 horas, na reunião de obreiros no sábado, domingo, 6 horas da manhã. Eu vivia de banco, porque eu era rebelde. Infelizmente, a minha filha, eu tive que dar uma surra nela, me arrependo amargamente, porque minha filha hoje é uma bênção de Deus. Eu tive que dar uma surra dela, me arrependo, porque eu tinha que ter chamado a polícia, eu tinha que ter procurado a justiça, fazer eles me devolver todo o meu dinheiro, porque quando eu saí de lá, fiquei morando na casa de um, na casa de outro, dormindo na casa de um, comendo na casa do outro.
Meu marido veio com meus filhos para São Paulo e eu fiquei sozinha em Franca sem ter onde morar. Dormindo na casa de um, na casa de outro. Eu tive que vender os meus móveis de dentro de casa para o meu fiador não perder a casa. Ali em Franca eu conheço muita gente. Maria Amélia Santana, ela vendeu a casa dela, ela deu tudo da casa, estava pagando aluguel. Teve tantas outras pessoas que se eu for pôr aqui, for falar, eu vou lembrando de pessoas que foram dando tudo e ficando na miséria para hoje ver essa luxúria dessa família, sabe? Para ele estar nessa luxúria. Quanta gente ficou na miséria. Eu fui uma delas. Pastor, eu saí de lá muito revoltada, porque eles roubaram tudo. Eu falo que roubaram, levaram tudo. Como tinha um pastor que dizia assim, é tudo pela como que ele dizia? É por livre e espontânea pressão, gente. Pega o voto, pega o envelope, é por livre e espontânea pressão. Era desse jeito. Eu saí de lá em 93, fiquei até agosto de 94. Esse Armando, ele morava a avó dele que criou ele. E na hora que a avó mais precisou, ele foi ser obreiro, pastor da Universal. E quando ele, assim que ele foi colocado de pastor auxiliar, eu sei que houve uma gravação que ex-pastor, na época já era ex-pastor Fernando Klemer, não sei se vocês conhecem. Eu sei que o Fernando Klemer, ele gravou um áudio lá como se fosse, gravou uma fita, como se fosse o Armando que tivesse gravado. E foi uma fita falando da Universal. E eles pegaram e colocaram ele, largaram ele de canto, como fazem, né? Abandonaram ele. Aí ele falou, e agora? Eu não posso ir para casa da minha avó, vou para a rua? Conversei com meu marido e esse Armando foi morar na minha casa. E ele morando na minha casa. E é lógico, ele ia para a igreja comigo, né? Eu tinha carro na época, uma Brasília. E aí, o pastor Antílio me chamou, falou, como que pode? Uma pessoa que se rebelou, a senhora pôr dentro da sua casa, para morar dentro da sua casa. Nossa, eu fiquei com uma dó, que eu falei, e agora? Eu vou pôr ele na rua? Aí, infelizmente, que eu devia de ter levado ele para Franca junto com a gente, sabe, pastor? Me arrependo, que eu não teria sofrido tanto. Que em 1988, aquele Armando falou, eu vejo a Universal indo como se fosse um navio, indo a pique para o inferno, que eles colocaram o dinheiro no lugar do sangue de Jesus. E eu sei que quando eu falei, Armando, agora nós vamos embora para lá, né? Eu vou abrir o Universal, vou procurar o Universal lá para eles. Ai, Sandra, você tá cega. A senhora tá cega. Abre o olho. Mas eu tava, né, cega. Eu tava fanática ali pela Universal, né? Tava ali no Primeiro Amor, então para mim tudo, eu aceitava tudo que eles faziam, né? Olha, eu não desejo pra ninguém o que eu passei ali. E quando eu saí como louca, como endemoniada, que é o que eles fazem com todos, que vocês sabem que vocês estão vivendo isso, né, hoje. E quando foi para ver como é a artimanha deles, inclusive, né, se tiver que gravar um outro áudio que eu tenho que, se eu tiver que escrever para fazer um áudio resumindo mais, para pôr isso no ar, faço questão de dizer meu nome, tá? E hoje meu nome não é mais Sandra Maria Marinho, é Sandra Maria Lopes, porque eu me divorciei. E não tenho medo, cheguei aqui para a justiça para testemunhar que na ocasião eu não processei eles e não tirei uma casa deles, que seria com o meu dinheiro mesmo, porque a minha filha, essa de 15 anos na época, estava assim, né? Ai, mãe, não faz isso, que não... E pela minha filha,
E por não ter testemunha, porque na hora do vamos ver, tudo bem. Não é que nem hoje. Hoje eles te perseguem. Imagina eu, que foi em 93, quando eu saí de lá. Depois de 13 anos dentro dessa seita. Imagina, eu sozinha, ninguém do meu lado. Para ser minha testemunha. Não é como hoje, né? Mas que eu tive muita vontade de processá-lo, eu tive sim. Homem arrogante. Uma vez só que ele foi lá em Franca, foi com a esposa dele, a esposa deu uma olhadinha pra gente, deu aquele sorrisinho amarelo. Ele nem um bom dia, nem um boa tarde, ele não dá pra gente. Eles não dão a paz do Senhor Jesus. E tem mais, quando abriu a Record lá em Franca, aí o pastor veio me convidar para dar meu testemunho, como sabia que era eu que tinha procurado o salão, né? Era para eu dar testemunho. E eu de inspetora de aluno, até o Romualdo esteve lá, o Von Held também esteve lá. E me lembro como se fosse hoje, que o Romualdo falou, eu no seu lugar, a senhora faz um salgado muito bom, a senhora divide abrir uma casa de salgado e pega um dinheiro emprestado e abre uma casa de salgado. E a abençoada aqui pedia a conta da prefeitura depois de 3 anos e 3 meses trabalhando lá. Pedi a demissão de inspetora e fui abrir restaurante. Aí o pastor José Barros, que foi para lá com a esposa na época que eu abri esse restaurante, aí eles pegavam marmitex a semana inteira. Eu fazia pela metade do preço, que eu já estava levando prejuízo aí. E chegava na hora de pagar, a mulher dele, imagina, eu não peguei tudo isso. Eu não peguei tudo. Olha, eu vou contar, só Jesus na causa. A gente vai falando uma coisa, eu vou falando uma coisa e vou lembrando de outra. E aí quando abriu o canal de televisão lá, o pastor queria que eu fosse dar o meu testemunho. Falei, como, pastor? Que tudo que eu recebi aí da prefeitura, eles me pagaram como se estivessem me mandando embora. Pagaram todos os meus direitos. Todos os meus direitos eu enfiei na Universal. Todos. Fundo de garantia, tudo que eu recebi. Eu fui dando tudo lá e abri o restaurante. E aí eles iam pegar comida lá e mandavam eu marcar. E eu não tinha dinheiro para nada. Pegava fiado no mercado. Aí esse pastor Fernando José Barros, é um que tem uma cicatriz no rosto de uma garrafada que ele levou. Eu não sei se ele continua na IURD ainda hoje. A esposa dele chama Edna. Ele vai lá, vai dar o testemunho. Não, Deus tem que abençoar essa mulher, porque se Deus não abençoar, eu mesmo vou abençoar essa mulher, porque essa mulher é pau para toda obra. E sempre me elogiando, mas parecia um cavalo. Ao mesmo tempo que ele elogiava, ele dava as patadas dele. Isso era em qualquer um. Ele, o pastor Gerson, que veio antes dele também. E aí pediu para eu dar o testemunho. Eu falei, pastor, mas a minha vida, eu estou endividada. Aqui nessa cidade, o pessoal agora está conhecendo meu restaurante. Aí vai falar, nossa, ela está dando testemunho lá, que tem isso. Fala que você tem carro, fala que você... Eu falei, pastor, eu tenho um carrinho velho, caindo nos pedaços. Não dá testemunho, fala que você tem carro novo, que você tem casa, que você tem um restaurante. Tá, pastor, mas eu tô endividado, eu tenho vergonha, eu vou lá contar mentira na televisão. Não, você vai fala que você tem tudo isso, fala que você tem pela fé. Aí hoje quando eu vejo essas pessoas na televisão, que quando eu mudo de canal, que eu vejo alguns testemunhos falando do templo de Salomão, falando das bênçãos, eu falo, será que isso é verdade? Porque a pessoa lá hoje, tem pessoa que conta que tem até avião. Eu não sei na onde, porque eles enfiam tudo no Universal. E ele falava, não, a senhora tem que falar que a senhora tem pela fé. A senhora não tem fé que a senhora vai ter? Mas pastor, está errado, isso é mentira. Vai falar pela fé. Mas Deus é tão maravilhoso, é
tão fiel que aí eu contei, fui para televisão, contei como que eu cheguei na Universal. Que eu tinha sido liberta do cigarro, eu tinha sido liberta da bebida, da cerveja, né? Que eu tinha aberto um restaurante, que eu estava começando a minha vida em Franca. Pois pastor, no dia de dar o meu testemunho, o pastor Domingues, que era líder de região, que já me conhecia, que fez a obra comigo, junto com o pastor Atílio, na Oswaldo Aranha. Pastor Domingos já me conhecia e ele viu que eu estava arrasada, ele viu que eu estava lá, mas que eu estava arrasada. Ele me chamou. Aí quando ele foi para lá, eu fiquei toda contente. E eu falei, eu sei agora que vai ter alguém que me conhece, que vai me dar força, né? E para honra e glória de Jesus, quando ele assumiu, ele mudou tudo e eu não fui contar mentira na televisão, para honra e glória de Jesus, porque eu não ia mesmo, eu não ia falar, sabe? Deus me conhece, Deus sabe, eu não sei o que Deus ia fazer, que lá mentir eu não ia mesmo não, que ele mandou eu dizer que eu tinha tudo. E antes desse Fernando Barros ir para lá, que era o pastor Gerson com a Rúbia, eu não sei se ele voltou a ser pastor, esse pastor Gerson. E na época que ele foi para lá, eu estava numa miséria, que eu estava, sabe? E não quer dizer que eu ainda trabalhava de inspetora de alunos, tá? Na época que o pastor Gerson foi para lá. Mas eu entregava tudo ali e eu estava com uma vida miserável. E eu fui conversar com o pastor Gerson. Ele era muito cavalo, muito estúpido, bruto. Bruto, mais bruto que só Jesus na causa. Que um dia ele teve coragem de falar para uma obreira. Começou o tempo, fechou. E falou, vai chover e o povo não vem para a igreja. Obreira Sônia, cata esse tapete e joga na cara de Deus. Nós, os obreiros, nós todos olhamos um para a cara do outro. Falei, Jesus, sabe? Falei, meu Deus. Aí tá, esse pastor ficou lá um tempo, não sei, uns 8. Eu sei que ele não chegou a ficar um ano, não. Aí chegou um dia, né? Aí eu falei, esse pastor, ele é bruto, ele é desse jeito, e é com ele mesmo que eu vou conversar. Como eu tinha fama de rebelde, de queixo duro, eu falei, é com ele mesmo que eu vou. A gente vai se entender. E eu cheguei para ele, para a esposa, falei, quero conversar com vocês dois. E aí eu falei, pastor, a minha vida eu faço de tudo, o senhor viu, né? O meu tempo todo é aqui na igreja, eu trabalho fora, mas me dedico à obra, eu venho todo dia para os cultos. E sou uma pessoa que tem na minha casa em ordem, né? Procuro, né? Eu faço de tudo pela igreja, pela obra, e minha vida não manda, eu estou endividada. E ele via os votos que eu fazia, que eu era dizimista, ele via tudo que eu fazia ali. Sabia que eu ganhava muito bem. E eu falei, eu estou devendo aluguel. Eu tô apertada, eu tô assim, eu tô assada, eu não sei mais o que eu faço. Ele olhou bem dentro do meu olho e me disse assim, esse brilho no seu rosto, esse sorriso, eu achava que era o Espírito Santo. E é o olhar altivo. Nossa, aquilo, sabe? Eu recebi um balde de gelo na cabeça. Aí, para completar, a mulher dele, a Rúbia, olhou para mim também. Você sabe o que acontece com a senhora, dona Sandra? Acontece que a senhora é provada e a senhora não é aprovada. Pastor, aquele dia, porque realmente eu vivia sorrindo, eu vivia alegre, as pessoas chegavam na igreja, pediam oração, e eu estava sempre ali, sabe, conversando com uma, dando atenção para a outra, pela misericórdia de Deus, pela honra e glória de Jesus, que era jejum de 24 horas direto, uma vez por semana.
e Deus sabia a sinceridade do meu coração. Eu estava mesmo sempre sorrindo, sempre alegre, sempre mesmo. Não, e tinha aquela fé em Deus mesmo, aquela convicção. Mas naquele dia, aquele casal acabou com a minha vida. Acabou. Sabe aquela flor, aquela rosa, quando está muito bonita, aberta, linda, maravilhosa? Era eu naquele dia. Com tudo o que eu estava derrotada ali dentro, mas eu tinha fé em Deus, a minha fé, sabe? Eu estava sempre, né? E quando eles falaram isso, aquilo, nossa, eu fiquei arrasada. Eu não tinha mais vontade de ir para a igreja. Mas ainda assim, eu chorava. Chegou a noite, eu fiquei uma semana que eu só chorava, meu sorriso apagou, o brilho apagou. Eu só chorava. Eu ia para a igreja nos cultos, eu só chorava, porque aí ele me pôs de disciplina, né? Aí eu só chorava. E aí, quando foi uns 10 dias depois que isso aconteceu, transferiram ele. É quando transferiram ele que veio esse Fernando José Barros, que é esse que tem a cicatriz no rosto. Que era outro animal, também outro cavalo. Ai, que Deus me perdoa, sabe, pastor? É aqui, olha, hoje eu estou falando com alguém que está me dando ouvido, porque eu nunca tive. Minha filha toda a vida foi contra. Os meus parentes até hoje, nós somos em 11 irmãos. Tá tudo vivo. Quando eles viram a minha situação no Universal, eu perdendo tudo, e depois meu filho que foi num acidente de moto, sabe o que eu ouvi da boca de uma das minhas irmãs? Nessa religião aí, você perdeu tudo, você está perdendo tudo. Agora você vai perder teus filhos também? Pastor, eu não desejo para ninguém o que eu passei ali. Não desejo mesmo. Hoje o Senhor está do outro lado, mas o Senhor está me ouvindo. Eu sei que alguém hoje está acreditando que viveu o que eu estou vivendo. E eu sempre falei, Deus, eu quero que pessoas, para mim é impossível, aos meus olhos é impossível, mas a tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê. E eu creio. Eu creio que um dia eu vou ver assim, pastor de lá de dentro se levantando contra eles, porque eu levantar, e quando eu saí de lá, espalharam lá em Franca que eu tinha blasfemado contra o Bispo Macedo. Quer dizer, que eu já estava condenada no inferno, porque eu já tinha blasfemado contra o Bispo Macedo. Aí essa irmã que me levou para Quadrangular, nossa, essa irmã foi uma benção na minha vida, que ela me levou para conhecer o pastor da Quadrangular, e aquele povo da Quadrangular me pegou no colo, já me mandaram dirigir um ponto de pregação, e eu fiquei 1 ano, saí de lá já renovada, com a minha fé renovada. Aí eu volto para São Paulo, que meus filhos e meu marido já tinham vindo, eu fiquei lá 1 ano sozinha, morando na casa de um, comendo na casa do outro. Agradeço muito a Deus que nenhum dia eu dormi na rua. Isso não aconteceu e nenhum dia eu fiquei sem comer. Ainda foi ao ponto que eu cheguei. A minha experiência da IURD foi isso daí. Eu saí muito pior do que eu entrei. Muito pior. Mas hoje eu estou podendo. Alguém está me ouvindo. A minha voz. Que até hoje ainda está embargada. Mas eu tenho certeza que hoje eu me libertei. Sabe? De tudo que estava preso no mundo espiritual. E a minha vida, desde que eu saí de lá, olha, eu já passei por vários ministérios. Agora na Assembleia de Deus eu congreguei eu morei em Minas também, congreguei 2 anos lá. Agora eu tô morando em Santo André, São Paulo, e graças a Deus a minha filha era desta igreja, Assembleia de Deus, Ministério Santo André. Agora em em janeiro, faz 3 anos que eles mudaram para a Flórida. E pela misericórdia de Deus, pela honra e glória de Jesus, eu estou indo para a Flórida pela 4ª vez. Minha filha se formou em Direito. Até hoje ela
ainda defende a Universal. E graças a Deus não tá mais, porque aí ela casou com um assembleano. E para a honra e glória de Jesus, os dois estão firmes na Assembleia de Deus. Aliás, estavam firmes, né? Hoje eles estão firmes, mas é na Videira, na Flórida, Igreja Videira, na Flórida. Presidente Aloísio, pastor Aloísio. E então Deus, graças a Deus, minhas filhas se casaram. E para a honra e glória de Jesus, eu estou sozinha hoje, estou com 66 anos. E o senhor ouve aí, depois se o senhor quiser que eu gravo quiser resumir para mim no papel, eu sei que a sua vida deve estar super corrida, porque o que tem de reclamação eu sei que não está escrito, né? Mas eu estou botando para fora aquilo que estava engasgado na minha garganta desde 1993. Quantos anos já se passaram, né? Mais de 20 anos, mas isso ainda estava embargado na minha garganta. E isso tinha que sair. Tinha que sair. Eu tinha que falar com alguém que um dia viveu aquilo que eu vivi, sabe? Passou o que eu passei ali dentro. Muita humilhação, é tudo pelo dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. É cada coisa que eu vi assim, sabe? Assustadora. Vejo até hoje, né? E eu não consigo mais, sabe? Não consigo mais ver os programas deles, mas nem mudando o canal de televisão. Eu não suporto bem ver a cara do Edir Macedo. Sabe? Pessoal arrogante. Eles são arrogantes. Igual esse casamento blindado aí. Blindado com o quê? Com dinheiro, com ouro, né? Com diamantes. E a minha filha de 14 saiu quando eu dei uma surra nela. Ela já tinha 15 anos, ela tinha 15 anos já. Aí foi que ela saiu, me arrependo muito, porque eu tinha que ter chamado a polícia, eu tinha que ter levado o caso de polícia. Que ela ficava em reunião de obreiros lá até 11 horas da noite, eu que tinha que buscar ela para não deixar ela vir sozinha. Ali eu perdi carro, eu perdi tudo, eu só não perdi uma coisa. A minha fé, porque se hoje eu estou de pé, eu estou pela minha fé. Eu tenho uma revolta muito grande. E tanto é que hoje eu moro aqui pertinho de uma Universal. Pertinho. Mas, sabe... Ai, hoje eu matei a minha fome e a minha sede, que eu tinha muito desejo de um dia fazer isso. E hoje eu estou fazendo. Para a honra e glória de Jesus. E continua mesmo. E se um dia precisar de uma testemunha para estar ali... De testemunha, eu vou. Agora eu vou para a Flórida dia 31 e só vou voltar dia 31 de janeiro, ficar 3 meses lá. Mas se eu estiver aqui no Brasil e me quiserem para testemunha para alguma coisa, tô eu aqui. E vou mesmo, tá? Que Deus, Ele é fiel. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. E eu tô orando por vocês, sim, e vou orar muito mais. Deus abençoe.